Feliz Dia das Mães antecipado. Daqui a 2 semanas a gente comemora o Dia das Mães. E eu me lembrei que eu não tenho mãe. Na verdade, eu deixei de ter mãe no dia que minha mãe se negou a ser minha mãe. Como eu já falei em outros vídeos, eu saí de casa aos 13 anos em busca de uma vida diferente, uma vida nova, uma vida melhor do que a que eu vivia até então. E 3 anos depois que eu saí de casa, 3 anos? Não, um ano depois que eu saí de casa, eu recebi uma carta da minha mãe. Na verdade, nem era uma carta, era um recado, dizendo que eu voltasse para casa porque ela estava grávida, ia ganhar neném e que eu ia cuidar da criança. Eu já cuidei dos meus irmãos, já criava os meus irmãos com 8 anos, já lembrava de mim com criança 24 horas cuidando. A minha mãe sumia no mundo e eu ficava cuidando dos meus filhos, olha só, dos meus irmãos. Eu tinha 8 anos e eles eram bem menores que eu, claro, sou a primeira filha. E era muito pesado, né? Era muito sofrimento. Às vezes meus irmãos choravam de fome e eu tinha que me virar para resolver a situação. Sem maturidade, enfim, gente, eu era uma criança. E no dia que eu recebi essa carta da minha mãe, eu fiquei mexida, com dúvida se eu voltava ou não, mas logo eu decidi que não voltaria. E aí escrevi uma carta para ela dizendo: olha, mãe, não vou voltar porque eu estou trabalhando, só agora eu consegui começar a estudar. Se eu voltar, eu não vou recomeçar, vai ser difícil. Talvez eu não tenha outra chance, né? Encontrei uma família que praticamente me adotou aqui, que tá cuidando de mim, que zela por mim, e que eu me sinto segura com eles. Mal sabia eu que eu, na verdade, estava sendo explorada, vivendo num regime de escravidão. Eu trabalhava para comer e para dormir na casa. Eu trabalhava de sol a sol. À noite eu ia para a escola, o que me dava um refresco ótimo, uma alegria, né, grande de poder estar indo para a escola, mas eu não tinha um salário, eu não tinha roupa nova, eu usava roupas usadas que eles ganhavam, roupa usada da filha dela, roupa usada que era mandada pela outra filha, e eu acabava ganhando essas roupas e usava feliz da vida, porque, puxa, eu não tinha nada até então, agora eu tinha roupa. Não me importava se era usada, se não era, eu tinha roupa. E aí tá, escrevi pra minha mãe dizendo que eu não ia, porque eu tinha, enfim, tava recomeçando a minha vida. Umas semanas depois eu recebi uma carta dela dizendo que a partir daquele momento eu não me considerasse mais com mãe, que ela tinha morrido pra mim, que eu não chamasse mais ela de mãe, que eu não considerasse ela mais a minha mãe, e que eu não tinha mãe, que o mundo ia me ensinar que quando eu ficasse grávida, porque era isso que ia acontecer, que eu não voltasse pedindo ajuda para ela, porque ela não ia me ajudar, porque ela não era mais a minha mãe. Enfim, a partir de então eu vivi, nunca comemorei o Dia das Mães, porque eu não tinha uma mãe enfim, para ir atrás, para dizer, olha, Feliz Dia das Mães, para dizer obrigada. E eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse voltado conhecendo a minha mãe como eu conhecia, eu teria... pior teria acontecido.
que eu conheço a minha mãe, ela fazia mesmo. Ela fazia sem eu fazer nada. Eu já era maltratada sem motivo aparente. O motivo estava lá na cabeça dela, mas eu não sabia quais eram esses motivos. A Natal, Ano Novo, aniversário, eu nunca tive uma festa de aniversário. Tanto é que hoje, geralmente, eu passo meus aniversários sozinha. Raramente alguém lembra. Agora, com grupos, fazendo parte de grupos, cantando e tudo mais, o pessoal lembra, posta lá no grupo, dando os parabéns, feliz aniversário, mas eu nunca tive aniversário, bolo de aniversário, festa de aniversário, porque eu cresci sozinha, nesse mundão sozinha. Mas eu nem tô fazendo esse vídeo para lembrar, para falar sobre isso, mas para falar realmente da ausência da mãe, né? A ausência da mãe viva, que decide que não te quer mais como filha, porque você não abandonou os seus sonhos para cuidar dos interesses dela. Era interessante cuidar dos meus interesses desde que eu não atropelasse os interesses dela, porque os interesses da minha mãe eram mais importantes do que os meus. Voltar para casa para cuidar, assumir uma responsabilidade que não era minha, era mais importante do que estudar, do que crescer, do que ter a possibilidade de sair daquela situação difícil. Eu tive muita coragem de fazer isso, mas eu tive que assumir que a partir dali eu ia viver sozinha. E quando eu chorava, eu chorei muito de solidão, de saudade, pela situação mesmo, né? Eu chorei muito. E hoje, fazendo esse vídeo, é claro que eu me emociono, mas levaram anos para conseguir falar sobre isso sem me debulhar, sem chorar, sem mágoa. Sem mágoa. Foi um processo muito longo de autocura, porque foi muito difícil fazer essa fala. Tanto que eu levei muitos anos. Quanto tempo não existe o YouTube? Quanto tempo não existe vídeos, pessoas fazendo N coisas, vendendo N coisas aqui. E eu não tinha coragem, porque eu não conseguia falar sobre isso, sem me emocionar, sem me debulhar. Mas eu tive coragem de falar isso hoje. Não vou dizer para vocês que eu falo isso sem sentir tristeza, porque eu estaria mentindo. Eu tenho uma tristeza grande por não ter mãe, por ter sido privada disso. Voltei lá 15 anos depois para tentar essa reaproximação, achando que minha mãe já tivesse entendido ou tivesse aceitado. Mas não, eu não vi minha mãe. Consegui falar com minha avó, com as minhas tias, mas deixei uma carta para minha mãe, falando: mãe, eu queria te ver, eu queria conversar, contando onde eu estava, como eu estava, dando os meus endereços, meu telefone, preciso falar com você e tal. Nunca tive resposta. Já se passaram 45 anos e eu não vejo a minha mãe. Não sei nem se ela está viva. Nunca respondeu essa minha carta. E me restou viver. Mesmo com essa dor, mesmo com essa saudade, mesmo com essa ausência tão importante, eu decidi viver. Por muito tempo, vivendo muito mal.
porque eu me sentia abandonada, me sentia coitada, me sentia rejeitada, me sentia o cocô do cavalo do bandido, né? Mas eu tive que aprender a lidar com isso, superar, e porque tinha uma vida para viver. Então, eu desejo feliz Dia das Mães para quem é mãe. Feliz Dia das Mães para quem tem uma mãe presente, e que tem um bom relacionamento com essa mãe. E para quem não tem um bom relacionamento, que aprenda a lidar com essa questão e que busque o seu caminho, né? Busque esclarecer isso e busque lidar com isso da melhor maneira possível. E aqui termina mais um vídeo. Feliz Dia das Mães.